É só botar o fone de ouvido e começa a passar avião aqui. Deixa eu tirar pra ver se dá certo. Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Vamos para o segundo episódio de Death Parade. Episódio passado, muito legal. Vamos ver se esse daqui também vai ser. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificações. E dá uma olhadinha aqui no comentário fixado, tem link pra você saber da promoção, comprar um moletom e ganhar 2 camisetas na minha loja. Então dá uma olhadinha lá. E bora pra gameplay, que aqui não tem enrolação. Esse tá morto, né? Pé assim é morto. É morta. Não é morto, é morta. Mas tá viva, não tá morta. Ah, mas tá morta. Ela não lembra quem ela é. Ninguém lembra. Você não tem nome. Você é apenas um Shinigami. Bondinho. Chegaram lá. O maluquinho lá do Cavaleiro Zodíaco. É um podequinho. Chegou na balada. Entendi. Então essa galera é juiz mesmo. E aí julga pra onde vai a pessoa, de acordo com o que as pessoas respondem, com o que elas fazem, tal e coisa. Então os juízes, eles têm as memórias dos mortos, que os mortos não têm, mas eles têm. Olha aí, ó, recebeu a memória. Mudou até o negocinho do olho. Você vai ser assistente do cara aí. E é isso aí, mano. Vai cuidar do maquinário, é isso? Tomou susto. É, como eu suspeitei. A gente tá vendo o episódio anterior pelo ponto de vista dos caras agora, dos juízes. Agora eu vou ver se eu valido o que eu pensei no episódio passado. Se eles já sabem que morreram, por que eles colocaram a vida deles em risco? Porque assim, quando você coloca a sua vida em risco é que você mostra o seu verdadeiro eu. Essa que é a ideia principal. Porque você tá ali colocando em jogo o seu bem mais valioso. Então a sua moral é discutida várias vezes durante esse processo. Normalmente ninguém faria isso, né? O estado de tensão palpável que surge durante esses jogos. Eles precisam avaliar muito a pessoa e o que ela é, e a maneira que eles conseguem identificar como a pessoa realmente é colocando essa situação para elas vivenciarem. Não podemos julgar as pessoas apenas por essas suas memórias. É isso que eu tava pensando agora. Apenas a memória não diz sobre quem a pessoa é de verdade, principalmente com relação à vida do outro, né? Então ela é colocada numa situação onde a vida dela e a vida do outro está em risco, e é essa situação que permite com que esses juízes observem a essência da pessoa. Porque a essência da pessoa, ela não é mostrada em situações do dia a dia. Ela é mostrada em situações desesperadoras. E às vezes a pessoa não passou por uma situação desesperadora pra gente poder falar realmente se essa pessoa é 100% positiva ou negativa, né? Até porque a vida não nos coloca nessas situações. A gente às vezes a nossa vida é muito mais tranquila do que uma situação hipotética onde você coloca a sua vida em risco e a vida do outro também. Não que a gente não seja quem a gente é no nosso dia a dia, mas quem a gente é muito mais evidente em situações drásticas e que exigem uma resposta rápida do que em situações onde a gente está lidando com o tempo de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, o cara, ele era extremamente ciumento, mas ele conseguia se acalmar e seguir o casamento. Se acalmava e seguia o casamento, porém no final da vida, ele causou o acidente por causa dos ciúmes. E aí, no teste, no episódio 1, ele mostrou o quão descontrolado ele é, principalmente numa situação desesperadora, principalmente confrontado com a realidade, ou confrontado com seus próprios medos. Então aqui, ele não tem tempo. Aqui é o jogo que tá rolando e ele precisa vencer e tem que ser naquele momento, porque se não fizer, ele vai morrer. Ele não tem como se acalmar, pensar numa outra hipótese, achar que tá tudo, na verdade, é coisa da cabeça dele. Não, ele tem que agir. E numa situação de vida ou morte, inclusive da pessoa que tá ao seu lado, e você prefere a sua vida do que a pessoa que tá ao seu lado, por exemplo, é isso que eles vão avaliar. Assim que eles revelam a maior escudo da sua alma, os juízes levam tudo em consideração. E assim, do ponto de vista religioso, e se realmente existe uma entidade cujo objetivo é avaliar as pessoas no seu pior, que é o que aparece que está sendo aqui, é uma situação palpável. Porque também é uma questão de pouca interferência, né? Eles interferem pouco na ação das pessoas, na tomada de decisão das pessoas. Eles só colocam as pessoas sob pressão da própria vida. Precisa de experiência e observação para chegar a uma conclusão. Falei no episódio passado que essa questão do ponto de vista, né? Como o anime fica brincando com o seu ponto de vista pra fazer você se questionar se foi intencional, se não foi intencional. Exatamente o que ela tá falando aqui, que pra você saber se foi intencional ou não, você precisa de experiência, observação, você precisa saber o contexto, precisa ter noção do que tá acontecendo, de como as pessoas reagem e o que tende a ser um comportamento intencional e o que não é. Então os cara colocam ali as memórias ali em dia pro cara lembrar o que tá acontecendo. Ela descobriu, né? Reencarnação, vácuo? Se reencarnar, a alma renascerá em outro corpo. Se for enviado pro vácuo, a alma se perde e mergulha na escuridão.
E aí a mulher foi pra escuridão. E aí essa mulher salvou esse cara. Você entendeu? Ela meio que escolheu ir pro limbo pra esse cara que ela amava ter uma segunda chance. Eu quero saber qual foi a conclusão dele. Tem algo que quero saber. O que é? Mas Chico tava traindo? Poderia ter sido algo que aconteceu uma única vez e ela tenha acabado se lamentando, certo? Que foi o que eu achei no episódio passado. Ela tem um palpite. Ela tem um tato, É isso aí, garota. E isso, garota. Claro que era mentira, porra. Porra, eu tô falando isso, cara. Claro que era mentira. A garota sacrificou pelo cara por causa do arrependimento que ela tinha de ter traído uma vez. Por que ela faria isso? Ela quis poupar o cara. Foi a lei, caralho. Isso. Foi tudo atuação, então. É isso aí. Ela colocou os sentimentos dele acima de tudo. Você vê que eu tenho errado. Isso aí, garota. Você não pode simplesmente acusá-los, porra. Você decidiu errado, filha da puta. Tá decidindo a alma das pessoas, caralho. Presta atenção no sentimento delas. Ou seja, ele cometeu uma injustiça. Agora, tem como consertar esse erro? Acho pouco provável. Basicamente, o nosso querido Dequim, ele é um cara mais... objetivo, mais atrelado ao que está acontecendo, objetivamente. Então, se ela aparenta ter perdido o controle, ter dito coisas, então ela está falando a verdade, está assumindo que as pessoas falam a verdade o tempo inteiro, e se ela assume a culpa, então ela vai ser culpada, que foi o que ele fez. Só que aí tem a garota que tem mais um tato, digamos, sobre a situação de verdade, e ela consegue perceber que aquilo tudo era um fingimento da garota para que ela poupasse o cara, que foi que eu falei no episódio passado, porque a questão toda era que para ele era uma realidade tão inaceitável ter matado o filho, ela preferiu se colocar como vilã da situação para que ele conseguisse seguir em frente. Então ele conseguiu seguir em frente, ele foi reencarnado, ela foi pro inferno por causa desse cara, que interpretou mal o que ouviu. Ele não foi nenhum tipo de mal entendido. Ele não podia confiar em ninguém. Porque assim, a garota falou, eles tinham uma oportunidade de serem felizes juntos. E aí não, porque o cara, ele era ciumento possessivo. Aquela interpretação errada foi apenas uma coisa que ele podia, assim, de várias que ele podia acreditar ou não. A questão é que ele sempre foi ciumento e possessivo. Então aquele evento foi mas poderia ter sido qualquer outro evento que ia dar na mesma no final. É isso que ela tá falando. A personalidade dele não permitiria o relacionamento dar certo. Acabou o episódio. Tem pós-crédito? Tem pós-crédito. Tá, não teve muita coisa no pós-crédito. Você pode criar a situação que você quiser pra tirar o máximo da pessoa e ter a decisão mais justa possível. Mas se você olhar apenas para os fatos objetivos, sem tentar entender o contexto e a subjetividade da pessoa, do porquê que ela tá falando aquilo, você nunca vai ter a decisão mais correta. E se você não tiver acesso aos dados, principalmente a história por trás do que está acontecendo, se você não tiver informação, você também não vai ter a melhor decisão possível. O cara, ele tem acesso à informação, mas ele não consegue avaliar o subjetivo e ele acaba julgando da maneira mais objetiva possível, e ele julga a garota como errada da situação, sendo que tem todo um contexto por trás da decisão dela. A outra garota, assistente, ela consegue observar as ações desse ponto de vista subjetivo, ela consegue observar as expressões das pessoas e entender o que elas estão querendo dizer de fato, ou seja, analisar o comportamento delas para tentar entender se aquilo que está sendo dito é aquilo que está ssendo dito mesmo ou se há outro intuito. Então ela subjetivamente consegue observar as pessoas. Só que ela não consegue necessariamente analisar 100%, por exemplo, o cara. Por quê? Porque ela não teve acesso às informações. Então eles vão ter que dividir informações, aparentemente, para poder chegar a uma decisão mais justa de fato. Tanto ele quanto ela tem algo a melhorar, e ambos, né, tem algo a melhorar do ponto de vista de avaliação aí das pessoas para poder julgá-las e enviá-las elas pro inferno ou pra reencarnação. Enfim, uma boa maneira de mostrar tudo que envolve um julgamento, que você sempre tem algo para melhorar, seja na sua percepção subjetiva quanto na sua percepção objetiva. E para avaliar uma coisa, você tem que prestar atenção nos detalhes. Então, como eu falei no episódio passado, o detalhe realmente era que ela queria salvar o cara da dor, principalmente de ter matado o próprio filho. Por isso que ela fala o que ela falou, a gente já tá morto. E depois que ela percebe que eles já estavam mortos, é que ela toma a decisão que ela tomou. E aí o juiz, vendo que ela assume a culpa, a condena. A traição em que ela se arrepende do fundo do coração não foi o motivo da morte do casal. O motivo da morte do casal foi a personalidade do homem que não consegue enxergar uma
uma possibilidade de não estar sendo traído, de não estar sendo enganado o tempo inteiro, de suspeitar e de, bom, como eu falei, ele não conversa com ela, então ela só fica sabendo quem ele era de verdade na hora que eles morreram, né? Então é isso, galera, espero que tenham gostado, virem membro do canal, 13 reais, muito obrigado, valeu, falou.